Bem, podemos sim abrir a Bíblia no livro de São Mateus, no capítulo 17. Abra a Bíblia física ou aí no seu celular e nos acompanhe aqui através da leitura. Alô, som? Estão me ouvindo bem? Amém. Mateus capítulo 17, nós vamos fazer algumas considerações apenas nos versos do 24 ao 27. Jesus paga imposto. Dizem que o Brasil é um dos países de maior carga tributária no mundo. Eu não sei se isso é verdade, mas não se preocupe, a reforma tributária está chegando. A gente não sabe, irmão Vladimir, se vai ser favorável a nós ou se vai vir uma carga a mais. Mas até cobrar até do próprio Cristo. Então a leitura é a seguinte: tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondeu Pedro: dos estranhos. Jesus lhe disse: logo estão isentos os filhos. 27. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Esse é o assunto que nós vamos meditar nessa noite. De antemão, você percebe que dos evangelhos, o único que fez o registro foi Mateus. Terá sido a razão de ser ele um cobrador de imposto, então se interessou por esse tema? Pode ser essa possibilidade, já que foi ele o único que registrou. Mas você vê nessa experiência, como em tantas outras, irmã Thaís, que Pedro, dentre os 12 discípulos, era aquele que sempre tomava a dianteira para dizer ou fazer algo. Tá certo? E por incrível que pareça, dos 12, ele foi o mais favorecido dentre os milagres que Cristo operou. Vejamos. Lá em Mateus, você não precisa abrir o texto, vou só citar aqui, posteriormente, se você quiser ver, não faça. Lá em Marcos 1, do verso 29 ao 31, a sogra de Pedro foi curada. E aí nós perguntamos à igreja e você responde para você mesmo. Você oraria ou ora pela sua sogra, já que ela tem sido um instrumento de riso, de piada, de tantas outras coisas, né? Pedro foi favorecido assim. Em outra ocasião, registrada em Mateus 14, do verso 22 ao 36, você vê Pedro andando sobre as águas. Ele também participou da pesca maravilhosa em Lucas 5, de 1 a 19. Em outra ocasião, irmãos, ele cortou a orelha de um soldado, mas viu de imediato Cristo restabelecer a orelha daquele homem. E por último, isso pós-ressurreição de Cristo, ele pesca, e diz lá o texto,
ele foi pego 153 grandes peixes, se não me falha a memória, o texto diz especificamente assim. E uma outra ocasião, irmão Vladimir, estando ele preso, a igreja orava por ele, e diz que um anjo veio, soltou-lhe as cadeias, e ele foi solto. Irmão Carlos, esse Pedro, que sempre tomava a dianteira das coisas, teve resultados, porque foi favorecido direto ou indiretamente por esses milagres, e quem sabe outros que Cristo operou. Agora, irmãos, esse foi o único milagre que Cristo operou envolvendo dinheiro. Dinheiro em espécie, né? Podemos assim dizer. Também é o único milagre, já que nós podemos usar essa interpretação, em que o próprio Cristo foi favorecido. Haja vista que ele disse a Pedro: paga por você e por mim. E também é um único milagre em que é citado apenas um peixe. Quando ele alimentou 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, foram 5 pães e 2 peixes. Depois ele alimentou 4.000 e diz que tinha lá pães e alguns peixes, né? Ele usou aí indefinido, não disse especificamente quantos. Mas nessa experiência foi usado apenas um peixe. Um outro detalhe, é a única ocasião registrada na Bíblia em que Pedro pesca de anzol, porque geralmente ele usava o instrumento da rede, e nós sabemos perfeitamente que ele era um pescador profissional. E Cristo, quando o chamou para fazer parte do ministério, disse que ia fazer dele pescadores de homens, não é? E esse milagre também tem outra particularidade. Quando você vê Cristo operando o milagre da sogra de Pedro, o texto continua dizendo que ela levantou-se e passou a servi-los. Em outros milagres, você vê a continuidade daquela experiência. E nessa ocasião você não vê continuidade. Você vê apenas Cristo determinando que ele fosse. É? Muito bem. Esse imposto, aqui alguém chegou para Pedro e perguntou se Cristo não pagava, não era um imposto civil, mas era um imposto religioso. Era exatamente um valor pago por todo judeu que de 20 anos acima, ele pagava anualmente 2 dracmas, que era, irmão Carlos, usado para a manutenção do templo. Tá certo? E como vocês sabem, todos que fazem a leitura da Bíblia, né, entendem que as próprias autoridades religiosas não reconheciam Cristo como o Messias prometido. E então armavam várias armadilhas para levá-lo a uma contradição. É dito também que no peixe que Pedro pegasse, sendo o primeiro que fisgasse o anzol, ele ia encontrar não as dracmas, mas o estáter. E o estáter era o equivalente exatamente a 4 dracmas. Por isso Cristo disse: paga por mim e por ti, porque a cada um deveria pagar duas dracmas, e o estáter era equivalente a 4. E você vê também nesses poucos versos
o quanto Cristo é conhecedor e dominador de todas as coisas. Porque nenhum ser humano se atreveria a dizer: vai ao mar, no primeiro peixe que fisgar, você vai pegá-lo e ao abrir a boca, vai encontrar ali aquele determinado valor. Nenhum ser humano é capaz de fazer assim. E Cristo demonstra também nessa experiência que Ele era Deus, que conhece, que sabe e que controla todas as coisas. Agora, irmãos, um fato interessante: os levitas, Manágila, os sacerdotes e os profetas eram isentos de pagar esse imposto a que nós fizemos referência. E quando chegaram para Pedro e perguntaram se Cristo não ia pagar o imposto, eles tinham a seguinte intenção: se ele pagar o imposto, então ele não é profeta, como o povo dizem que ele é. E se ele não pagar, ele está sendo contra o templo. Que armadilha, não é? Então, o que seria, pelo que Cristo, o procedimento que Cristo tomou, foi o acertado. Embora renunciando o direito de profeta, ele fala no verso 27 as seguintes palavras: mas, para que não os escandalizemos. Esse era o propósito de Cristo. Para não trazer escândalos àqueles, é que ele então determina que Pedro procedesse dessa forma. Agora, se Cristo tinha o direito de, como profeta que era, não pagar imposto, o fato interessante é que Cristo não se valia do direito que tinha para criar problemas para a própria fé que ele professava. O que não é comum entre nós. O ser humano já procede da seguinte forma: diante de um problema, se ele se acha com a razão, aí a gente diz: eu vou até as últimas consequências. O que Cristo está dizendo é que se ir até as últimas consequências for trazer prejuízo para a sua fé ou de outros, é melhor não ir. É melhor renunciar o direito em prol da sua fé ou de outra pessoa. Agora, irmãos, não é fácil proceder assim, porque geralmente isso envolve o emocional. A gente às vezes perde o controle, e se perder o controle, as coisas desandam. Quantos de nós aqui já não nos deparamos com essas experiências, quer seja na família, no meio da parentela, com os nossos vizinhos, com colegas de trabalho? E me permita dizer, quem sabe não tem acontecido na sua própria igreja. E eu, com a razão, não vou abrir mão, alguém diz. Mas, irmão, isso vai causar um dano grande. Não, mas a razão está comigo e eu não abro mão. O que Cristo está dizendo para nós hoje é que a razão, com prejuízos para a fé, é melhor renunciar. Quantos casados nós temos aqui? Aí, quantas discussões já houve entre nós e o nosso cônjuge, e a gente sempre fundamentado na razão, né? Não, mas é por isso, não, mas é por aquilo, não é por aquilo outro.
e as coisas desandam. Às vezes a tal ponto que a gente jamais imaginava que fosse chegar àquela condição. Muito bem, excelente pergunta. Quer ser feliz ou quer ter razão, irmão Heriberto? Às vezes a gente prefere a razão do que a felicidade, principalmente o nordestino, pelo fato de achar que é homem, né? Aí tem que prevalecer. E às vezes pega um texto isolado da Bíblia e diz: olha, está aqui, a Bíblia está dizendo que é desse jeito, então, se o costume é assim e a Bíblia apoia, então vamos proceder dessa forma. Cristo, ele sempre foi um modelo para a conduta humana em todas as experiências. Por mais que buscassem encontrar nele alguma acusação, de todos os lados que buscaram, nenhuma encontraram. A evidência é de que o seu julgamento foi uma injustiça, que findou na sua morte, que foi uma outra maior. E lá na cruz o centurião diz: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Queridos irmãos, um fato também interessante nessa experiência é que, embora Cristo houvesse determinado a Pedro como proceder, e se ele não tivesse ido, César, o milagre não teria acontecido. E daí a gente tira a seguinte experiência: o milagre operado por Cristo precisa do esforço humano. Todos nós aqui não queremos um milagre na vida, não é? Todos nós queremos, ou diretamente a nós, ou alguém nosso. E essa experiência, como também tantas outras, é dito que é necessário que haja o esforço humano, porque se você não unir as duas coisas, é impossível. Não que Deus seja impossível em realizar, mas Ele espera a ação humana para que o milagre então possa acontecer. Queridos amados irmãos, abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 9, e o versículo 12. Primeiro Coríntios, capítulo 9, verso 12. Você vai ver aqui Paulo, não é? Se expressando da seguinte forma: se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Cristo deu um exemplo e Paulo também assim fez, o que nos leva a entender que, como nós, igreja hoje, representantes de Cristo, devemos também seguir esse mesmo modelo. Renunciar aquilo que nós julgamos ser direito, para não ocasionar prejuízo ou obstáculo ao Evangelho. Amém? Irmãos, uma realidade é: a teoria em todos os pontos é fácil. Em todos os pontos, quando você fala da questão teórica, é fácil.
Quando você chega na prática, você vai ver como é difícil ajustar as peças para que as coisas aconteçam assim como a teoria mostra. A vida conjugal talvez seja o exemplo maior dessa realidade. Porque quando nós namoramos, César, nem Rose me conhecia e nem eu também conhecia ela. Aí quando a gente junta as peças, né, no mesmo teto, aí a gente vai perceber que os olhos vão abrindo, isso é uma realidade, e ela vai vendo que eu não sou aquele anjo que ela imaginava. E eu também descubro, pelo convívio, que ela também não é aquela perfeição que eu acreditava ser. Tem pecado nisso? Não. A questão não é que um seja desmantelado e o outro seja perfeito. As diferenças, elas vão acontecer exatamente para que se ajustem as peças. Porque o matrimônio é uma experiência. O que é que o ministro diz lá no altar? Até que a morte os... Essa é a vontade. Mas não é tão fácil a gente conduzir as coisas assim, né? Por isso que é dito que é necessário que Cristo venha e seja mais um dentro daquele convívio para que essa realidade possa acontecer. Vou fazer agora uma pergunta e você vai responder no seu íntimo. A minha e a sua vida tem sido uma bênção para as outras pessoas? Pense nisso. Porque, irmãos, embora pareça ser simples, sair de casa com a Bíblia na sacola, debaixo do braço, numa pasta e vir à igreja, é um ato simples. Mas não é tão simples representar um Cristo que foi perfeito. Não é tão fácil fazer assim. Por isso que Cristo deixa na sua palavra as orientações para várias experiências que a gente então vive, para que essas coisas possam ser realidades. Fazer a coisa errada é natural, porque nós somos pecadores. O desafio é deixar o pecado e se ajustar com a vida santa, assim como Cristo viveu. Amém? Agora, para findar essa mensagem, a minha pergunta é: eu me incluo como também preciso dessa reforma. Não pense que o pregador é perfeito, não é isso. Se a mensagem não for primeiro para mim, aí não tem sentido. É necessário que a gente também esteja envolto nessa experiência. Considerando que no decorrer dos nossos anos nós cometemos alguns erros e aprendemos hoje que é melhor renunciar o direito para não trazer prejuízo para a fé, quantos estão dispostos a tomar essa iniciativa? Eu não estou dizendo que você vai fazer todas, mas só a disposição de tomar a iniciativa de se consertar já é um grande feito. Porque Cristo só pode operar a mudança se nós permitirmos. Essa é uma grande realidade. Quantos de nós estamos dispostos a tomar essa decisão? Você pode levantar a mão. O seu acordo é com Cristo. Amém? Aí o que é que vai acontecer? O irmão Carlos vai fiscalizar a irmã Julieta. A irmã Julieta vai fiscalizar o irmão Carlos. Isso não vai dar certo, né, irmãos? Deixa essa experiência com o próprio Cristo. Amém. Oremos. Querido Deus, queremos nessa oportunidade, Pai querido, te agradecer mais uma vez por nos fazer vencer mais um dia, por suprir as nossas necessidades e nos trazer, ó Deus, à tua casa de oração.
para podermos te louvar através da música, da oração e também, Senhor, do estudo da tua palavra. O que aprendemos hoje, ó Deus, é que tu és todo-poderoso e que nada está longe do teu alcance, porque o Senhor é sabedor de todas as coisas, porque tu podes todas as coisas e porque tu sabes, ó Deus, todas as coisas. A verdade é que as nossas vidas também estão em tuas mãos e nós te suplicamos, ó Deus, que nos dê o devido entendimento para que nas horas difíceis ou fáceis nós possamos recorrer a ti para tomarmos decisões acertadas. E se mesmo aquelas, ó Deus, a que tenhamos o direito de tomar, for trazer prejuízos para a vida espiritual nossa ou de alguém, dar-nos o teu poder para renunciar em prol da nossa fé. Porque verdadeiramente, ó Deus, como humanos, isso não nos é próprio. Só o teu poder transformando as nossas vidas para que essa mensagem seja verdadeiramente uma realidade na vida de cada um de nós. Queremos te apresentar, ó Deus, cada fiel que aqui se fez presente, como também os nossos amigos que nos acompanham. Quer seja, ó Deus, agora, nesse momento ao vivo, ou em uma outra oportunidade, quando consultar essa mensagem, possam também ser tocados e pelo teu poder transformados e tomar uma decisão ao lado de Cristo Jesus, o teu Filho amado. Porque a tua palavra nos diz que tu és o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ti. E em uma outra ocasião a tua palavra nos diz que só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem. Assim, Senhor, dá-nos a graça do perdão e nos dá também, Senhor, o teu poder que transforma as nossas vidas. Porque só ser perdoado não é suficiente. É necessário que haja uma transformação, uma renovação de vida, para que verdadeiramente sejamos uma nova criatura. Obrigado, ó Deus, por mais essa oportunidade. Leva-nos agora em paz aos nossos lares. Em nome do Senhor Jesus, nós te suplicamos. Amém.